Bom, vamos lá então fazer o nosso pão de batata, né? Batata inglesa comum, utilizando fermento natural. Bora lá. Aqui eu já peguei o meu levain, meu starter de levain. Lembrando sempre que o starter de levain, gente, é aquele que você deixa lá dentro da sua geladeira, né? Tem gente que chama de isca. Então, pegue a sua isca de levain e vamos fortalecer esse levain para a gente poder fazer o pão, tá? Lembrando que eu gosto sempre de fazer de um para um para um. Vamos lá, então. E outra coisa, não se alimenta levain com ele gelado. Deixa ele fora da geladeira uns 30 minutos e aí sim você começa a preparar, a fortalecer o seu levain para a gente poder fazer o pão, então. Bora lá, então. Olha lá. Meu start de levain, ali eu já coloquei água e farinha na mesma proporção. Aqui, tá aqui, ó. 1 para 1 para 1. Eu coloquei às 11h20 da manhã. Fortaleci ele às 11h20 da manhã. Descasquei batata. Olha lá. A quantidade de batatas está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você colocar aí, ó, em Veja Mais, que você consegue ver toda a receita, tá? Todos os ingredientes e quantidades. Bora lá, então. Coloquei para ferver, né? Para cozinhar, na verdade. Depois de cozido, eu espremi com garfo, que eu só espremi com garfo porque eu gosto de deixar um pedacinho de batata, eu gosto, isso é preferência minha. Esse pão eu fiz para mim, eu não fiz para venda. Quando é para venda, não, eu utilizo o espremedor de batata, tá bom? E agora, ó, o meu levain já duplicou de tamanho, ele já tá cheio de bolinhas, você pode dar uma olhada nele. Olha lá, ó. O meu levain, como ele é muito forte, ele estava muito quente nesse dia aqui em Vitória, em 2h30 ele já estava pronto para ser utilizado. Olha lá, ó, cheio de bolinha, cheio de ar dentro. Separa a quantidade necessária, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o que sobrar, você coloca para a geladeira, porque ele é a nossa isca, né? O que sobrou no potinho, tampa e volta para a geladeira, que é a nossa isca, o nosso start de levain, para a gente poder fazer mais pães outras vezes. Bora lá. Coloquei, então, na balança. Vou diluir com a água, eu gosto de fazer assim, quando eu utilizo o levain. Gosto sempre de colocar água, não coloco toda a água inicialmente, eu sempre deixo 50 gramas de água sobrando, eu não coloco tudo, tá? Depois, no final, se for necessário, aí sim eu acrescento aquele restante de água, tá? Mas a água você tenha esse hábito de colocar sempre, deixar sempre uns 50 gramas por último e depois você vai acrescentando se necessário, tá bom? Dependendo da sua farinha aí, é sempre bom fazer isso. A minha farinha é uma, a sua outra. Olha lá, dissolvi o meu levain, deixei tudo líquido para ficar mais fácil para agregar na minha massa, né, na farinha. Olha lá, o purezinho de batata, amassado com garfo apenas. Acrescentei a batata. Eu coloquei, gente, um pouquinho de sal, mas foi bem pouquinho mesmo, tá? Porque a massa depois vai levar sal. Se você quiser fazer sem sal, tudo bem, não tem problema. Eu coloquei bem pouquinho mesmo. Se tiver um fouet, utilize o fouet, fica à vontade. Eu não utilizo fouet porque você sabe que tem muita gente que não tem fouet, tem muita gente que não sabe sequer o que é um fouet. Então, eu sempre utilizo a colher, mas pode utilizar fouet sem problema algum. É até melhor. Um ovo. Mistura lá o ovo para ficar mais fácil. Se quiser colocar já direto na vasilha, depois que você, né, vir que o ovo tá bom, tudo bem, não tem problema. Eu só dei uma leve misturada mesmo. Deixei um pouquinho, uma colher ali mais ou menos. Para quê? Para a gente poder pincelar depois quando for assar, tá bom? Deixa sempre um pouquinho, uma colher de sobremesa é o suficiente. Mistura, 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 coloca energia aí. Não pode ter preguiça. E agora, vamos acrescentar margarina ou manteiga, se você quiser. Aqui pode utilizar manteiga ou margarina, tá tudo certo. Mistura, mistura, mistura. Açúcar para ajudar na coloração.
e também para ajudar na fermentação do nosso levain. Sabia que é importante ter um pouquinho de açúcar na massa? Que ajuda ali ao nosso pão ficar bom. Quando a gente utiliza levain, é sempre bom colocar um pouquinho de açúcar na sua massa, seja ela doce ou salgada, né? E agora a farinha, vai colocando aos poucos, acrescente aos poucos essa farinha. Farinha de trigo já peneirada, mexe, mexe, mexe. Evita de colocar a mão antes do momento certo, senão você tende a colocar muito mais farinha do que o necessário. Mexe com a colher até a hora que você tiver, a hora que estiver muito pesado, aí sim você coloca a mão. Mais um pouco de farinha. As quantidades, mais uma vez, estão aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar o sal, tá bom? Mas eu vou colocar mais farinha sim. Misturei o sal. E depois nós vamos sovar essa massa. Se você já estiver gostando das receitas, comente, dê o seu like, me ajuda a divulgar o trabalho, que eu faço isso com muito carinho para vocês. Veja que eu estou agregando a farinha, ainda não estou sovando, só estou agregando a farinha. Isso ainda não é a sova que eu quero. Eu já vou colocar na minha bancada. Olha lá, começou, desgrudou do bowl, eu já coloco na minha bancada, tá? Raspo tudo mesmo. Não gosto de deixar meu bowl muito sujo, porque é ruim depois para retirar a massa. Vou dando uma sova. Lembrando, ó lá, a massa tá muito mole. Eu vou parar aqui um pouquinho. Tá muito mole, tá vendo? Eu aqui estou batendo a massa sobre a minha bancada. Você pode fazer também da forma que você quiser. Estou misturando bem porque eu coloquei o sal, lembre, depois mais farinha. E aí agora eu preciso misturar muito bem isso aí. A massa, ela tá mole. Você pode colocar um pouco mais de farinha. Espera só um minutinho. O vídeo não travou, não. Tá? Eu só quis deixar aqui. Olha lá. Peguei um pouco mais de farinha. Olha só, gente, comece a fazer dessa forma. O restante de farinha que estiver no seu bowl, na sua vasilha, você coloca aqui em cima, não junta tudo na massa, porque você vai agregando aos poucos, tá bom? E olha só como é que eu vou fazendo. Eu vou agregando essa farinha aos poucos. Lembrando que nesse dia aqui Vitória estava muito quente e eu estou utilizando margarina, ou seja, essa massa vai aquecer nas minhas mãos e ela vai grudar na superfície. Quando começar a grudar na superfície, o que que a gente faz? Para quem já viu outros vídeos aqui, a gente para um pouco a sova, volta para a geladeira, deixa lá uns 5 minutos e volta a fazer a sova. Quantas vezes for necessário isso, tá bom? Olha lá, agreguei toda a minha farinha, tô sovando. Olha só, ela é uma massa mole, mas aqui eu quero fazer um parêntese com você. Se você não souber utilizar massa mole ainda, não tiver essa habilidade, pode acrescentar um pouquinho mais de farinha aqui, gente. Mas quanto mais? No máximo até 100 gramas. Mas aí é muito, tá? Então, vai colocando aos poucos a farinha aqui, até que você consiga lidar melhor com essa massa. Por exemplo, eu fiz um pão tipo forma, tá? Se você quiser fazer pão tipo brioche, naquele de bolinha, pode acrescentar um pouco mais de farinha, não ultrapassando 100 gramas, tá bom? Senão vai ficar um pão muito seco, vai ficar sem gosto de batata. Então, ó, vou colocar agora para fazer a minha fermentação em temperatura ambiente. Ela fez a fermentação, ela dobrou de tamanho. Em quanto tempo, Lenita? Eu não sei quanto tá aí na sua cidade, né? Dobrou de tamanho, dobrou de volume, você já pode fazer, tá? Ela é uma temperatura ambiente. Aqui na minha casa, nesse dia aí, foi feita em 2 horas depois. Eu já estava fazendo, trabalhando a massa, né? Fazendo a modelagem dela. Então, vamos lá. Duplicou, você
Joga um pouco de farinha na sua bancada, não coloca muito, mas se sua massa estiver mole, você vai ter que acrescentar um pouco mais, tá? Bora lá. Dividir, eu fiz 2 pães. Olha como é que ela tá bem mole, tá vendo? Se você tiver dificuldade, pode acrescentar mais uns 100, no máximo 100 gramas de farinha aí, tá? Na massa e vai sovando. Junta pro meio, uma banda pro meio, outra pro meio, vem enrolando. Eu tive que trocar de forma, que eu peguei a forma errada, a forma menor, e depois eu vou colocar a forma maior, tá bom? Aqui, ó. Eu, então, coloquei ela numa forma maior, né? Que eu tenho 2 formas dessas de pão de forma. Coloquei aqui, e aqui, nessas formas pequenininhas de pudim, eu fiz mais 2. Porque esses aqui ficaram para mim, e o maior eu sempre dou para minha mãe, para meus irmãos, enfim, eu distribuo por aí. Esses 2 ficaram para mim, esses 2 menores. Ok? Aqui eu costumo utilizar, para não grudar na lateral, isso aí é uma manha que eu aprendi assim, sofrendo. Sabe o que que é, gente? Utilize amido de milho. Então, o que que eu fiz aqui? Eu passei manteiga, porque afinal de contas eu usei manteiga não, margarina, né? Usei margarina na minha massa, então eu passei margarina nas laterais e depois eu polvilhei apenas com amido de milho. Gente, não gruda, é muito mais fácil de tirar, tá? Isso aqui é uma dica que eu dou para você, dica de ouro, dica de quando tá lá no curso. Olha lá, cresceu de volume, duplicou de volume, tá vendo aqui? Que ele duplicou, aqui levou mais 2 horas e meia, se não me engano, nesse dia, tava muito, muito quente. Duplicou, eu deixei em temperatura ambiente, tá? Esse aí eu fiz no mesmo dia, porque tava muito quente aqui, não precisava fazer, eu tava querendo comer pão de batata normal também. Mas se você quiser, você pode deixar ele já na forma, tá? Coloca o saco plástico, leva para sua geladeira, deixa lá fazendo a fermentação a frio. Lembrando que fermentação a frio, a sua geladeira tem que estar em 7, 8, no máximo 9 graus, tá? Se tiver mais que isso, ele vai fermentar mais rápido e você vai ter que acordar muito cedo no dia seguinte para assar esse pão, tá? Cuidado para não passar do tempo de fermentação, porque ele vai subir e depois vai descer, ele vai murchar, vai deixar o seu pão meio solado, né? A gente fala que é um pão solado, pão dentro, que não é fofinho, é aerado, tá? Muita atenção com isso, então, para você que for fazer esse pão, a fermentação a frio. Então, vamos lá, pincelando aquele restinho, né, que eu tirei lá no início do vídeo, tirei uma colher do meu ovo batido, vou pincelar, olha como é que cresceu bem. Duplicou de tamanho, já é hora, deixa eu parar aqui um pouquinho, de deixar o meu forno pré-aquecido meia hora a 180 graus, tá bom? Pão, geralmente enriquecidos, a gente não assa em forno alto, porque senão ele fica cru por dentro. É sempre um forno mais baixo. 30 minutos você só aquece e leva lá. 180 graus, tá bom? Até dourar. Olha lá como é que ele ficou. Ó, vou até parar. Ah, eu ia parar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para você ver. Ó, parei. Peraí. Parei. Ó como é que ele fica bonito. A lateral não gruda, utilizando aquele macete que eu te expliquei agora. Ele fica um pão fofinho, bonito e muito gostoso, tá bom? Espero que você faça. Se fizer, comente aqui qual foi o seu resultado. E semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir o Instagram, que é pão.dormido.nunca.mais. Tem sempre um pontinho, tá? Então é pão dormido nunca mais. Te vejo por aí. Tchau, tchau.